Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pelo portal O Tempo Online. O nosso assunto de hoje é o Enem. Está chegando a hora. Quase 6 milhões de estudantes devem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio no próximo fim de semana. Para falar a respeito dessa prova que mexe com todo o Brasil, a gente conversa hoje com o professor Jorge Cascardo, que é coordenador do Colégio Santo Antônio. Olá, professor, bom dia, bem-vindo aqui à TV O Tempo. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, agradeço estar aqui presente. Bom dia também a quem está participando do programa. Nós é que agradecemos. Como sempre, nossa parceira de todos os videochats aqui, Rejane Aires, redatora do portal Tempo Online. Bom dia, Rejane. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Rejane. Bom, professor, para a gente começar esse bate-papo, o Enem parece que ele teve duas fases. E a fase mais importante, ela vem de 2009 para cá. O que mudou de 2009 para cá? Do ponto de vista de estratégia do Enem e até mesmo da serventia dele como Exame Nacional do Ensino Médio? Eu gostaria de colocar um pouquinho do histórico dele. Claro. O que acontece é o seguinte, em 95, você vê que não é tão jovem assim, né? Eles já começaram a divulgar o que eles queriam em relação a essa situação do Enem. E uma das colocações deles, do pessoal que trabalhou sobre isso, que estudou o que poderia ser desenvolvido nele, foi o que o ensino médio gerava para o aluno. E dentro dessa condição, o que houve? Eles fizeram uma pesquisa com vários alunos do Brasil inteiro e qual era a importância de cada disciplina na vida dele. E o que deu como resultado que não tinha nenhuma importância foi a química. Então, assim, a química foi a que menor importância teria na vida cotidiana do aluno. Ele não relacionou o sabonete, o banho, a pasta de dente. Não conseguia entender a aplicação prática daquilo, né? E a partir daí, então, é uma coisa que a gente elogia muito, e eu acredito muito nela, eles queriam que voltasse esse ensino médio para uma ideia de quê? De que o aluno tivesse um entendimento daquilo que ele estava na vida prática dele, esses conteúdos, esse conhecimento dele. Então, 95 começou. E o Enem é uma prova, a prova em si, que é o que é mais discutido, era uma prova para avaliar o desempenho do aluno. Qual foi o desempenho que ele teve ao final do ensino médio. Como saiu depois um ranqueamento das escolas, isso começou a tomar um outro caminho nesse sentido, que depois nós podemos comentar sobre ele. A partir de 2009, houve uma aceitação maior das universidades. Então, aí vem os dois casos, 2005, 2009. Hoje, a própria UFMG, nossa principal universidade aqui em Minas Gerais, usa o Enem como primeira etapa do vestibular. Usa o Enem. Então, para que houvesse essa aceitação maior das universidades, o Enem teve que fazer algumas adaptações na prova. Inclusive, para que tenha um resultado muito real para o aluno. Se você pensar uma prova que é aplicada num país da extensão nossa, você tem diferenças. Não há possibilidade do mesmo conteúdo ser desenvolvido da mesma forma no país dessa forma. Eles têm uma outra pesquisa também que nós podemos falar sobre isso, mas, assim, o que podia ser feito para isso? Então, a partir de 2009, o Enem, além disso, serve para a universidade variada, né? No caso, as universidades federais aceitaram, e serve também com conclusão do ensino médio. Então, você tem uma prova aí já com duas situações, e para avaliar a qualidade do aluno que está saindo do ensino médio. Se você olhar, são 3. Então, seria correto, professor Jorge, dizer hoje que o Enem ele se preocupa mais com conteúdos que são interpretativos? Acabou aquela era do decoreba, por exemplo, no ensino médio, e que hoje é uma prova que se preocupa mais com o conjunto de conhecimentos do que especificamente com um conhecimento adquirido aqui, outro conhecimento adquirido ali. Pode-se dizer isso? Pode. Existe até orientadores na situação do Enem, que são as habilidades que eles colocam. Então, é uma prova que antigamente você tinha um número de habilidades menor, hoje você tem 120 habilidades pelas diferenças provas, são 30 para cada uma, só tem 4 grupos de provas. E essas habilidades é que dão o determinante da questão que vai ser realizada. Só que eles não querem um decoreba nessa questão, eles querem um entendimento a ela, que é uma coisa um pouco difícil. De vez em quando, algumas questões não chegam exatamente a essa qualidade. Muito bem.
A gente tem aqui um vídeo sobre um aplicativo utilizado no Facebook para alunos estudarem. Esse aplicativo ele pode ser usado para que eles estudem para qualquer prova, mas é claro que quando o assunto é o Enem e com a proximidade dessa prova que já está chegando, esse aplicativo fica ainda mais útil para aqueles estudantes, que une aí principalmente uma das paixões das novas gerações hoje, que são as redes sociais. A reportagem é da Rejane Aires. Nossa, mas calma, vamos primeiro ver o filme aí, explicando como é que funciona. Ó, respondeu a questão certa, ganha tantos pontos. Sua pontuação, respondeu abaixo de 3 minutos, ganhou mais pontos. É uma pergunta média, 25 pontos. Total, 35 pontos. Pode para a próxima pergunta. Além disso, ele também pode voltar na pergunta e olhar as dúvidas, o que ele conseguiu, o que ele fez. Aqui em cima, mostra da onde veio a questão, no caso do Enem de 2011, aqui o número da questão e aqui em cima o cronômetro que eu falei para vocês. Quando você estoura o tempo de 3 minutos, o cronômetro fica vermelho. Para quê? Para você se localizar, se organizar no tempo. Nossa, estou demorando mais tempo do que o necessário para fazer uma questão. Né? Ele lê a questão, responde uma questão. Qualquer um. Em proporção. Então significa que se ele continuar fazendo essas questões e errar, ele tem uma dificuldade ou está com dúvida em regra de 3 proporção. Então o jogo é isso. É uma mistura de quiz com questões do Enem, com questões de vestibulares, para vocês treinarem. Além disso também, você pode convidar seus amigos para jogar com você, ou jogar contra seus amigos. Desculpa. Além disso... Bom, já deu pra gente ter uma ideia do que é esse aplicativo no Facebook. A gente não soltou o vídeo certinho, não. Daqui a pouco a gente chama essa reportagem da Rejane Aires mostrando como o Facebook pode auxiliar aqueles estudantes que estão precisando se preparar para as provas. Enquanto a gente não consegue colocar esse vídeo correto, a reportagem certinha no ar, a gente continua conversando com o professor Jorge Cascardo. Professor, no próximo domingo, dia de realização do Enem, que tipo de orientação para aqueles alunos que vão fazer a prova, de maneira geral? Como é que deve ser o comportamento? Como é que tem que ser a noite de sono desses alunos? Porque a gente sabe que tudo isso influencia muito para que ele possa estar tranquilo, para que ele possa ter um bom desempenho no momento da prova, né? Boa pergunta aí, porque os alunos costumam ficar um pouco desorientados. Às vezes agitados, e essa agitação pode fazer mal, né? E a pressão é muito grande. Tem uma pergunta aqui que é da Luísa Figueiredo, ela diz: professor, qual é a preparação ideal para os dias anteriores do Enem e se ela deve intensificar os estudos ou se deve dar uma tranquilizada, né? Procurar descansar. A primeira coisa falando para ela diretamente, eu não sei se vai contrariar alguma coisa que já falaram com ela. A primeira é o seguinte: para aprender tem que dormir. Ninguém aprende dormindo e ninguém aprende sem dormir. Tudo aquilo que você aprende durante o dia, isso no desenvolvimento da neurociência já está aí provado e comprovado, você precisa das horas de sono, pelo menos essas 8 horas. Eles fizeram uma pesquisa com alunos que passaram a noite inteira estudando e um aluno que parou no horário normal foi dormir. O número de acerto desse aluno que estudou menos, mas dormiu, foi maior do que quem passou uma noite inteira estudando. Isso é científico, ninguém achou nada sobre isso. Então a primeira coisa agora é ela descansar dentro daquilo que dá segurança a ela. Ela vai ter que estudar sim, mas ter as 8 horas de sono dela para estar descansada, que é uma prova que além de conhecimento, ela também mede a possibilidade lá da pessoa suportar um tempo maior. E é uma prova extensa, né? Então ela depende do candidato, do estudante, ele está preparado mesmo. Do preparo físico mesmo. A outra coisa é a alimentação. Eu oriento muito meus alunos a fazerem um vestibular que não teriam mau interesse, que é o horário de sair de casa. É o tempo que ele demora até chegar. Numa cidade como Belo Horizonte, hoje a gente precisa preocupar com o trânsito. Atrasando demais. Aquele estresse que vai gerando sem a necessidade dele, que é uma coisa até que a gente pode colocar para ela também, porque o estresse é necessário. Ela chegar lá na prova com aquele tendo que respirar mais fundo, isso é o natural. O estresse é necessário para que a gente inicie algum processo de alerta. Adrenalina, né? É a adrenalina, ela não pode superar esse momento. Se eu passo dela, que eu chamaria assim, que seria um nível patológico, aí você não consegue raciocinar. O nome da gente fica difícil da gente responder.
Então, a primeira coisa é essa tranquilidade. Então, ela não pode perder com o tempo, ela não pode perder com a alimentação. Se ela já fez uma prova, ela tem que saber a alimentação que vai dar para não sentir fome durante aquela prova. E uma coisa que vai contrariar muito que eu falo com eles, que vem inverso, até orientações que eu estou vendo por aí. Não procure a prova que você acha mais fácil. E não inicie com ela. Normalmente todo mundo orienta isso. Você pega uma prova que para você é mais fácil, você não consegue resolver a questão. E nesse início, aqueles 15 minutos, até do exemplo de futebol e tudo mais, não, segura os 15 minutos que vai dar certo. Nesse momento, se ela, para ela é o que ela sabe mais, que é o que é mais fácil, e ela não consegue ler, e num primeiro momento ela não vai conseguir visualizar aquilo na leitura, vai lendo devagar. A questão que ela conseguir fazer, ela faz. O que ela conseguir colocar naquela questão, vai. Daí 10, 15 minutos, ela adentra a prova. E isso dá uma tranquilidade total ao aluno. Você falou da alimentação. É claro que antes de sair de casa, essa alimentação não pode ser pesada. Não. É claro que o aluno não vai comer uma feijoada, é uma força de expressão até que a gente utiliza, mas tem que ser uma alimentação leve. E tem muita gente, muitos candidatos, que quando vão fazer essas provas longas, como o Enem, como vestibulares, às vezes concursos públicos também, né, que hoje está muito na moda, essas pessoas levam chocolate, uma barrinha de cereal. Claro, levam água também, que é bom que se leve, porque no caso do Enem é uma prova muito extensa, muito longa. É adequado levar esse tipo de coisa para dentro da sala de aula? Principalmente, você mesmo citou, tem uma diferença aí. Eu preciso da alimentação que me dê uma absorção lenta. Então, tudo aquilo que ele pegar lá com fibras, falou aí mesmo, a barrinha de cereal. Fibra, a barrinha de cereal, o café da manhã dele conter coisas que ele vai absorver, ele não está indo para uma academia, então ele precisa de um carboidrato de absorção rápida que vai acabar logo. Que vai ali alimentar e vai devagar liberando para ele essa quantidade que ele precisa de açúcar para manter o dia dele. Por isso que é bom, agora não é, né? Já não há mais esse momento, mas se tivesse feito essa experiência num outro vestibular, enfrentando toda a situação. Uma prova longa, extensa dessa, muitas vezes causa cansaço físico mesmo. Eu já vi isso, estudante comentando que sente sono ao fazer uma prova tão longa, né? Principalmente uma prova que às vezes é focada muito em leituras muito longas, muitos textos que essas provas hoje costumam ter. Nesse caso, professor, existe alguma forma, alguma técnica do aluno tentar manter essa concentração ou de minimizar esse cansaço que ele vai sentindo? E esse cansaço até certo ponto é natural nesse transcorrer da prova? É muito difícil, isso aí depende muito do organismo, mas o que normalmente a gente fala também é que a hora que começar a dar aquela saída que você está vendo que você está lendo, mas não está apreendendo, não está né? apreendendo, dá uma paradinha, respira. Você não tem lá o chocolatezinho, dá uma parada nele e tudo, porque não há tempo hábil também. Por esse número de questões. Até depois, se quiser conversar também sobre o porquê desse número, esse tamanho de questões, que a gente criticava muito, hoje a gente aceita um pouco mais, não que gostaria que fosse dessa forma, mas pelo que tem da prova. Então, esse aluno alertar, ele levantar, movimentar o pescoço, movimentar o braço ali, ver o que pode ser feito, sabe? Para ele voltar ali, porque o que ele não deve é desistir. É uma maratonazinha que ele vai ter que enfrentar, e se ele quiser um resultado bom, ele vai ter que ficar nela ali até ele terminar o trabalho dele. Eu já vou então para essa questão. É uma prova longa, com muitas questões, com uma duração também longa. Você falou que em algum momento isso foi muito criticado. E hoje já existe algum consenso em relação a isso? Não, ainda existem críticas. Existem críticas. Até eu era um que criticava muito. E, inclusive, o processo de correção, que é a TRI. Eu não sou a melhor pessoa para te falar sobre isso, mas a gente tem estudado isso mais, tem conversado com as pessoas que criaram. E para ter o que é a forma de correção dele, você tem que ter um número de questões maior. E a coisa é mais ou menos simplificada assim. Você tem uma questão que ela sai dali da prova já com um determinado valor, vou colocar assim mais fácil para entender, como se fosse fácil, médio ou difícil. E depois da elaboração dessa questão, né, pelos candidatos, ela passa por uma nova reavaliação e aí ela vai entrar no nível ideal dela em relação àquela prova que foi realizada. A coisa é mais ou menos assim. É uma fórmula matemática, não tem nenhum efeito, a gente brinca muito assim. Eles fazem uma química com a prova, não. A coisa é muito bem feita, há um estudo muito bem feito sobre isso. E é porque eles colocam simples o seguinte, nem todas as questões podem valer 1. Se tem uma questão mais difícil, ela tem que ter um valor. Se ela é mais fácil, ela tem que ter outro valor. Aí eu vou contrariar mais uma coisa que eu estou vendo o pessoal falar e passando para os meninos.
Não existe também nenhuma fórmula de fazer a prova. Se eu acho que a questão é fácil, eu deixo de fazer porque ela vai tirar pontos. Isso não existe. Eu tenho que fazer todas as questões que eu sei. Lógico que chega a questão que você não sabe, você elimina, como são 5, né, opções, você vai eliminar, vai ter uma porcentagem menor de acerto. Mas quanto mais questões você fizer, maior a chance de você ter um bom resultado. E para quem está ali, não tem por que não tentar. Não, né? Mas existem orientações sobre isso. Que tem uma fórmula de você fazer a prova de um jeito que a prova não existe. Existem até alguns cursos aí, há pouco tempo eu vi pela internet, fiquei até assustado quando vi. Aprenda a fazer provas de múltipla escolha, mesmo quando você não sabe o conteúdo. É meio milagroso, né? Assim, aquela história, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, professor? Existia muito antigamente, quando iniciou a questão de múltipla escolha, você tinha uma possibilidade, porque a questão era muito mal feita. Então, às vezes, você acertava numa situação dessa, de tampar até a opção. Mas essas provas, elas passam por um crivo, o pessoal tem trabalhado muito bem em cima delas. Sabe? Ainda mais num exame desse tamanho. Desse tamanho, não há possibilidade. E a TRI veio nisso, você acabou de colocar. Por pegar esse Brasil inteiro, eles têm que fazer uma situação de adaptação a essas questões posteriores para que não prejudique ninguém. Antes da gente passar para a próxima participação... Tem umas 4 perguntas sobre... Opa, bom saber. Eu vou ler aqui na sequência, que na verdade resume. Arthur Nogueira, de Patinga, ele diz: gastar muito tempo em uma só questão pode me atrapalhar nas restantes? Eu devo ir pulando as mais difíceis? Aline Bertolini, de BH. Professor, qual a fórmula ideal para desenvolver a redação? É aconselhável organizar as ideias de maneira lógica em um esquema? Aí um pacotão de perguntas. Bom, vamos começar pela outra das mais difíceis. Dentro da TRI que eu estou falando, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o pouco que eu já estudei, conversei com o pessoal, inclusive, né, ligado ao Enem e tudo mais, as questões mais difíceis têm um valor maior. O que ele não pode é se perder nessa questão. Ele não pode ficar, igual ele está falando, um tempo exagerado. O que ele faz? O que ele souber ali, ele já vai anotando. Uma outra coisa que eu falo, a prova é dele. Eles vão corrigir a múltipla escolha. Uma coisa que ele já lembra, o lápis está ali para isso, ele coloca do lado, vai. E essa prova pode ser difícil essa questão pode estar difícil naquela hora, que eles chamam de item hoje, né? Esse item pode estar difícil naquela hora, mas a partir do momento que ele vai tranquilizando, ele volta, ele descobre a situação nele. O que ele não deve é ficar lutando com ele, que é onde eu falo. Vai lendo. A hora que você chegar numa questão que você tem possibilidade de realizar, realiza aquela questão. Porque a hora que ele vai acalmando, você vai ver até o barulho, eu comento isso com meus alunos, até o barulho que porventura tinha no início te incomodando, ele começa a desaparecer, porque você entra para a prova. E ele vai ter essa possibilidade. Sobre redação, eu gostaria assim, de pedir desculpas à pessoa, que eu sou da área da biologia. E não teria, assim, qualquer coisa que eu falar sobre redação, de conhecimento, eu acho que eu vou prejudicar mais. Eles falam muito da ideia da coerência que tem que ter para escrever e tudo sobre o assunto, né? Não sair fora do tema e a coerência, mas também seria uma coisa que eu entraria num meio que eu não conheço, poderia até prejudicar os meninos. E eu aproveito para convidar todo mundo para assistir o videochat na quarta-feira, que o tema é redação, vai ser redação. Então, a gente até guarda a pergunta, como é que é o nome dela? Luísa, eu não me lembro agora do nome da nossa internauta, mas a gente guarda essa pergunta, Regiane, para a próxima quarta-feira, a gente vai ter mais um videochat também por volta das 11h30 da manhã, para discutir essa questão do Enem e especificamente a redação, que é sempre o que causa maior temor em estudantes, ou um dos itens, né, que causa maior temor entre os estudantes, até porque a redação exige um preparo muito grande. A única coisa que eu posso falar com você é que eu sei com certeza que a correção não vai ser igual ao do ano passado. Porque ano passado os meninos ficaram muito desesperados com os resultados e tudo, já outro, porque tudo é dinâmico. Acontece um fator, eles não estão fazendo isso numa situação de atrapalhar o ensino. Acontece. O ano passado, ao que tudo indica, não foi legal o resultado da redação, ficou uma discussão. Eles já estão com um sistema totalmente preparado, diferenciado a isso, que os alunos podem ficar mais tranquilos, aí para tranquilizados em relação à prova, que vai ser melhor que o ano passado. Num país da extensão do Brasil, um país continental como o nosso, com realidades tão diferentes, com culturas tão diferentes, de norte a sul, de leste a oeste, uma prova só, ela não reduz um pouco as características que cada região traz consigo? Há esse risco ou existe uma preocupação por parte do MEC na hora da elaboração dessa prova para tentar minimizar essa questão? São as duas coisas. Existe uma orientação
há uma cartilha para você elaborar uma questão, eu posso elaborar, mandar para eles, há uma cartilha sobre isso. Para tentar ser o mais universal possível. A preocupação, igual outro dia me pediram para avaliar uma questão, por exemplo, não ligada a Enem, mas ligada até ao ensino fundamental, que tinha, por exemplo, a siriguela, que aqui na nossa região os meninos não vão saber o que é. No norte do Brasil? Já vai saber o que é. Então essa preocupação não existe. E a própria colocação da TRI, num dos fatores, é esse. Porque depois que se avalia todo, uma questão, que é muito comum a gente colocar uma questão achando que é fácil. Isso acontecia na Universidade Federal, que a gente ia lá, eles abriam o espaço, comentavam. As pessoas falavam assim, nós colocamos essa questão achando que todo mundo ia acertar e houve muito erro nela. Com a TRI, por exemplo, isso já é modificado, porque aquela questão muda de posição em relação, se ela era muito fácil, ficou muito difícil, ela muda um determinado fator de correção, sabe, na pontuação dela. Entendo. Bom, agora a gente mostra então para você a reportagem sobre o aplicativo do Facebook que está sendo utilizado para auxiliar estudantes, principalmente nesse momento. Daqui a pouquinho, então. Vamos fazer daqui a pouquinho. Tem uma pergunta aqui para o professor. Professor Jorge, quais as chances de existirem questões que misturam diversas áreas de conhecimento? Por exemplo, algo que envolva química e biologia. Tem alguma questão que envolve? Quais as chances? André Carneiro, de BH. Olha, a chance é grande. Tanto que a prova é ciência da natureza. Isso que eu te falei também a partir de 2009 foi reforçado. A condição é que a gente coloca hoje até num processo transdisciplinar. Quer dizer, a questão envolve biologia, química e podendo até envolver a questão da física. Só que esse envolvimento é aquele que a gente mostra na questão, que há a possibilidade do aluno interligar e passar por essa situação sem perceber. O que é que comanda a questão da prova do Enem hoje? É a habilidade que ela cobra. Tanto que existem habilidades diferentes em termos de valores. Né? Por exemplo, os alunos que têm uma dificuldade e que têm um valor maior normalmente, uma questão que você vai interpretar um gráfico. O gráfico vem, às vezes, do início de conhecimento até da matemática, que não estaria na ciência da natureza. Num segundo fator, ele muito usado na física e na própria química. Mas há a possibilidade, por exemplo, de você trabalhar com genética de populações, né, na biologia, a parte de ecologia, a parte de desenvolvimento, né, de uma população, toda ela cai nesse gráfico. Então, isso aí é tranquilamente, e é o que eles querem. Só que não é gerar uma questão que tenha dificuldade do aluno ligar isso. Mas aparece sim. O Enem cobra hoje, como você disse, a gente já tinha discutido anteriormente, professor, uma interpretação maior acerca dos temas, a universalidade dos temas. Não mais tão específico ali, química, física, biologia, matemática, língua portuguesa, geografia, história, existe uma integração. E aí eu vou além na questão. Muito se discute no Brasil, e foi até tema, me lembro da campanha de 2010, candidato a deputado federal aqui em Minas Gerais, que defendia uma reformulação do ensino médio. É hora de se pensar, diante dessa universalização dos temas, diante de um mundo cada vez mais dinâmico, de se modificar algo na concepção do ensino médio, porque ali, quando os estudantes estão ao longo desses 3 anos de preparação do Enem, eles continuam estudando as disciplinas de forma separada. Sei que em alguns colégios existe aí a interdisciplinariedade, mas ainda assim não está exatamente dentro daquela realidade que começa a se cobrar. É hora de se pensar numa reformulação, numa revitalização do ensino médio para que ele possa atender de uma maneira mais eficaz esses alunos que hoje recebem a cobrança de um pensamento universal? Mais uma vez, uma excelente pergunta sua e uma grande discussão que a gente tem hoje no ensino médio. O problema maior não é só reformular o ensino médio, tem que começar com o professor. Nós vemos uma escola em que ela tem compartimentos. A escola nossa, se você pegar a própria universidade que é tida, né, aqui é a Universidade Federal e tudo, você trabalha com compartimento. Se você pegar a própria orientação do trabalho que eles querem do ensino médio, a relação toda é que façam uma nova preparação, uma nova orientação, para o professor tenha essa possibilidade. Eu, como professor de biologia, eu não vou chegar nunca a ser um químico ou um físico, mas eu preciso trazer isso para o meu aluno e saber ele orientar. Ter condições de passar por essas disciplinas. E a formação do professor não é essa. Aí, mais uma vez, nós não podemos ficar no Enem como simplesmente uma prova. Nós sempre discutimos o Enem como uma prova. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é muito importante para nós? Vocês, de jornais. Quer dizer, por que não textos
em determinadas situações do jornal, da própria televisão e tudo mais, que estariam orientados a esse aluno ter o que ele aprende transformado na leitura daquilo tá. Isso pode ser orientado no próprio meio de comunicação. Então, eles querem que o aluno saiba ler, que ele está lendo aquilo ali, e compreenda o que ele está lendo, transformando aquilo no que ele aprendeu no ensino médio. A proposta é muito interessante. Vou até falar aqui, porque eu estou elogiando, e vai contra, às vezes, algumas pessoas. Eu não sou do governo, não tenho nenhuma ligação. Eu tenho uma ligação muito grande com a educação. E vejo, nesse momento, uma hora muito interessante com essa proposta que você colocou aí agora. O ensino médio precisa, sim, aprender a utilizar melhor o que eles estão querendo. Muito bem. Agora sim, finalmente a gente tem o material sobre o Facebook, reportagem da Regiane Aires, que mostra como as redes sociais podem ajudar os estudantes a se prepararem para essas provas. Vamos acompanhar. É um aplicativo, é um jogo que está no Facebook. Já estamos com mais de 25 mil jogadores, com mais de 65 mil pessoas atreladas à nossa fanpage e ao jogo. Como é que funciona esse jogo? É um jogo, é um quiz que mistura questões do Enem e dos vestibulares mais famosos do Brasil. Para quê? Para você, aluno, que vai fazer o Enem esse ano, daqui a uma semana, ou para você, aluno de primeiro e segundo ano, que quer treinar, estudar para as provas do colégio, para você julgar, treinar, brincar, mas sem perder o foco das provas ou do Enem que está chegando, né? Nosso banco de questões são 9 mil questões dos vestibulares mais famosos do Brasil, tem do Enem, tem da Federal, da UFOP, da FUVEST, e elas são catalogadas, são divididas em níveis, né? Uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil. Como é que funciona o jogo? Essa é a tela inicial do jogo, para quem já instalou o aplicativo, né? Tem aqui do lado o menu, desafios, perguntas, o ranking, as medalhas, convidar amigos e o contato. O desafio é um modo desafio mesmo. Por exemplo, se você é muito bom em humanas e em história, e seu amigo tem dificuldade em história, mas é bom em física, você pode desafiar ele em questões de história e ele te desafia em questões de física, né? Aqui também a gente tem as perguntas. Ó, respondeu a questão certa, ganha tantos pontos. Sua pontuação, respondeu abaixo de 3 minutos, ganhou mais pontos. É uma pergunta média, 25 pontos. Total, 35 pontos. Pode para a próxima pergunta. Além disso, ele também pode voltar na pergunta e olhar as dúvidas, o que ele conseguiu, o que ele fez. Aqui em cima mostra de onde veio a questão, no caso do Enem de 2011, aqui o número da questão e aqui em cima o cronômetro que eu falei para vocês. Quando você estoura o tempo de 3 minutos, o cronômetro fica vermelho. Para quê? Para você se localizar, se organizar no tempo. Nossa, estou demorando mais tempo do que o necessário para fazer uma questão, né? Ele lê a questão, responde uma questão. Qualquer uma. Vê se vai acertar, vai errar. Ele errou a questão. Quando ele erra a questão, mostra o tempo que ele fez e fala a resposta errada. Mostra o gabarito correto. Ele tem a alternativa de voltar na questão e o legal. Aqui embaixo, fala tanto quantos pontos ele perdeu e mais. Fala qual o conteúdo que ele errou nessa questão. No caso, que tal dar um pouco mais de regra de 3 e proporção. Então, significa que se ele continuar fazendo essas questões e errar, ele tem uma dificuldade ou está com dúvida em regra de 3 proporção. Então, o jogo é isso. É uma mistura de quiz com questões do Enem, com questões de vestibulares, para vocês treinarem. Além disso, você pode jogar com seus amigos ou desafiá-los, né? Tem uma barra de contato também e tem um ranking aqui do lado. Eu sou o João Vitor, tenho 18 anos, estudo aqui no Colégio Santo Antônio. E eu jogo o aplicativo desde quando ele foi lançado, que por volta de agosto, setembro, que eu jogo. E o aplicativo, como ele me faz treinar, e ele é bem dinâmico, ele mostra o que você errou, acaba que você aprende muito com o aplicativo e ele te ajuda nos estudos, no que você está precisando revisar para o Enem. Porque ele te dá um foco no que está precisando e você consegue aprender mais e treinar fazendo questões para o vestibular. Porque a melhor forma de você estudar para o vestibular é fazendo questões, é treinando, é exercitando. A teoria, ela vem como uma parte muito importante, mas ela não é. Só a teoria ela não é fundamental para você se dar bem no vestibular. Exercitar, fazer exercício de outros vestibulares também é super importante para você ter sucesso no vestibular e ser aprovado nos cursos, nas faculdades que você pretende, que são as melhores. O aplicativo ele é interessante também, porque como você reúne seus amigos no aplicativo, você, se um sabe, o outro não sabe, se o cara errou, se você acertou, acaba que vocês discutem o assunto, tiram as dúvidas que cada um tem, o que um sabe, o que não sabe, vai cooperando um com o outro para poder aprender o conteúdo e assimilar melhor. Eu acho que isso é importante. E como tem um ranking, você
você vê se você está se destacando, quantos pontos seu amigo fez, você tem uma comparação se você está indo bem ou se você está indo mal. Você tem um parâmetro do seu rendimento no aplicativo. Uma parte interessante do aplicativo também é que aqui do lado aparecem as medalhas que você tem, se você acerta muito, se você joga mais de madrugada. Tem vários aplicativos que indicam que são sucesso no jogo. E também é um jogo que faz você treinar para o vestibular e de maneira alguma é interessante você chutar, porque inclusive as medalhas apontam você como chutador. É interessante você jogar da maneira mais honesta possível para você ter uma resposta do seu como é que está a sua capacidade de resolver as questões. Eu queria desejar uma boa prova para todo mundo, o Enem está aí, é logo semana que vem. E é isso aí, galera. Bora jogar, bora pegar as horas livres e mandar ver, porque o tempo está contado. Mandar ver, foi isso que ele disse e é um recado interessante. Professor, o Facebook hoje é a grande vedete das redes sociais no Brasil. E sendo essa vedete, sendo hoje tão utilizada principalmente pelos jovens, é uma iniciativa que é válida e estimular o uso da rede social, inclusive para estudar para o Enem, para estudar para as provas, para o vestibular? É interessante porque eles têm uma pesquisa, eu conheço o aplicativo aí dos meninos, sobre o tempo que eles passam no Facebook. Uhum. E dentro desse tempo, se ele ficar ali uns 20 minutos, meia hora, fazendo esse jogo, que é uma forma de exercício, seria muito interessante. Porque eu não acredito que nenhum menino vai viciar em questões de vestibular ou de Enem. Ele vai ter possibilidade de sair. Então, é uma ajuda muito grande. Parece que você tem uma pergunta de um tem um Pedro da Souto. Rápida, da questão Pedro rápida. Souto, ele pergunta, falam que demorar demais uma questão pode atrapalhar o andamento da prova. E se eu fizer a prova muito rápido, tem problema? Ali até o rapaz que apresentou o aplicativo, ele demonstra lá assim, se você fizer menos de 3,5, você ganha ponto. Até deixando bem claro. Mas depois você viu que o próprio menino falou, se você fizer muito rápido, você ganha ponto de... Chuteiro. Está chutando a questão, chutador. Chutador. A mesma coisa eu nem faço. Não tem essa situação de que ele adivinha quem está chutando ou não. É outra bobagem do Tri também, que anda falando, o Tri sabe se você sacou. Não. O que acontece? Se o aluno faz muito rápido, não há possibilidade de nem ele ler essa questão. São questões que precisam de leitura. Uhum. Se ele não lê, ele vai ter uma chance de errar muito mais. Até o ano passado houve uma discussão a respeito de uma aluna que não fez a prova e não tirou 0. Eu não sei se vocês viram essa conversa por aí. Acho que sim. Ninguém tira 100 e ninguém vai tirar 0. O que é? Quando eles fazem a aferição dessas questões, existe um valor máximo, porque não existe todas as questões do Enem com possibilidade de falar que aquele aluno é 100. Então, o aluno que acertou mais, ele é o valor que eles têm hoje, de acordo com a qualidade das questões que foram feitas. Resumindo, é mais ou menos assim. Uhum. E aquela aluna que não tirou 0, mas tirou um valor mínimo, ela não entraria de forma alguma. Aquele valor dela é o 0. É o seguinte, ela está numa situação abaixo de uma numeração inicial, ou final ali, porque foi depois da prova, que o Enem coloca como limite mínimo que o aluno teria naquela prova. Uhum. Então, não modifica em nada, sabe, essa preocupação que tiveram com aquela situação. É um processo muito bem feito e que dá ali. Quer dizer, aquela pessoa não ia passar nunca, mesmo tirando 0, como foi na situação de não ter feito a prova. Né, nessa matemática. Então, o que a gente fala com o aluno é o seguinte, é sentar, tentar fazer questão. O que ele não pode, parece que ele não entendeu aquela hora que eu falei, é a hora que ele começa a ver que ele está complicado com a questão, que ele não está saindo, vai o tempo, que ele descansa até que você falou, porque a gente vai cansando à medida que você vai ficando preso ali, que ele vai te dando uma aflição. A sua adrenalina, mais uma vez, sobe. E isso dá um estado cerebral, quer dizer, a circulação do cérebro começa a dificultar, diminui a chegada de oxigenação, ele não pensa, ele começa a ficar nervoso. E aí ele tem que fazer a prova. Muito devagar, ele não vai, bom, muito rápido, se ele for, ele não vai acertar também. Professor, Felipe Vieira, de Ribeirão Preto, ele pergunta, qual o tema que mais cai em biologia nas provas do Enem? No caso da física, foi realizado um estudo das provas anteriores e foi constatado que o tema que mais cai nas provas é a eletricidade e biologia. O que a gente vê na biologia, muito são questões ligadas ao cotidiano, igual nós estamos falando. E a relação que existe é o processo da ecologia, mas o quê? Então, por exemplo, o desenvolvimento de uma usina atômica, o que ela poderia causar ao meio, o que ela poderia atrapalhar.
A relação da evolução está sempre embutida nas questões, que é o que eles aprendem até muito no terceiro ano, que é genética, ecologia e evolução, que são muito interligadas. Assim, ninguém sabe a prova, a gente costuma, como professor, tentar fazer assim, essa é a previsão que isso pode cair. Então, vamos supor o seguinte, o acidente que teve no Japão vai envolver o quê? Uma série de situações evolutivas, vai envolver um processo de usina onde tem radiação que poderia modificar. Isso é o que cai mais. Estar bem informado é fundamental. Estar bem né? informado. Vocês seriam, assim, a parte da mídia, né? Escrita, televisa, ali, telejornal e tudo, são importantes para que o aluno tenha essa possibilidade. Ele tem que passar a integrar o que ele conhece no dia a dia dele. Mais participação aí, Regiane, para que a gente possa encerrar? O que o senhor acha sobre o auxílio da tecnologia para a preparação dos alunos para o vestibular? Rafael Santos, de Belo Horizonte. Muito importante, como foi demonstrado. Quer dizer, existe a possibilidade do aluno ter um banco de questões enorme, ele poder fazer dentro da velocidade e do tempo dele, resolver essas questões, mas que não deixa, de qualquer forma, dele ter que abrir um livro, sentar e estudar. Jamais vai tirar a importância do livro de papel, né? Eu costumo dizer ela isso. É um instrumento fabuloso, mas para ele resolver, ele tem que estudar para poder ter o conhecimento sobre ele. Com certeza. Fazendo essa matéria do aplicativo, eu achei muito interessante, assim, eu uso o Facebook e tal, e quando ele demonstrou, o Rafael mostrou ali o aplicativo, cada parte, pergunta, eu achei muito interessante. Mesmo, eu achei que ele prende, sabe? Prendeu, porque é meio atenção, brincadeira. Né? E você, ele é um jogo, né? É, aquela coisa do erro, você errou, mas ele já te mostra um link com o conteúdo que você precisa para estudar. Você está vendo a colocação que eu fiz. Aí o próprio aplicativo, né, o próprio jogo em si, já orienta o que você tem que estudar. Quer dizer, ajuda bastante, né? É uma fórmula interessante. Porque se ele errar e não tiver ninguém orientando, ele não sabe o que ele tem que estudar. Com certeza. O aplicativo fala, vai lá que você tem que estudar isso aqui. Precisa ter um porquê daquele erro, afinal, né? Uma explicação para que o aluno possa compreender efetivamente. O aluno não sai do Facebook, né, Rodrigo? Tá lá. Pois é, fato, né? Ele continua lá no Facebook, que hoje é uma paixão principalmente dos mais jovens. Bom, professor Jorge Cascardo, que é coordenador do Colégio Santo Antônio, muito obrigado pela presença aqui no Portal Tempo Online. Do terceiro ano do ensino médio. Coordenador geral lá. Exatamente. Coordenador do ensino médio, professor que está sempre a par das questões do terceiro ano do ensino médio, sempre a par das questões ligadas ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Muito obrigado pela presença aqui no Portal Tempo Online, foi um prazer recebê-lo. Eu agradeço muito a oportunidade e que a gente possa ajudar esses meninos, porque, sinceramente, a educação é um vício, é uma vontade, é um prazer que a gente tem. É um vício muito bom, eu diria, né, professor? Bom, muito bom. Professor, muito obrigada pela presença. Assim, eu queria pedir desculpa, porque tem muitas perguntas e eu vou te mandar depois essas perguntas. Pode mandar, não deu nem tempo de ler. Eu mando para você aqui as respostas. Você pode responder até diretamente aos alunos. Se vocês quiserem um novo convite, a gente voltar para responder também, a gente estaria disponível. Muito obrigada. Bom, muito bom saber. Regiane Aires, obrigado pela parceria de sempre. Até quarta, hein? Até quarta, 11h30. Exatamente. Lembrando que na quarta-feira, às 11h30 da manhã, a gente vai discutir a redação no Enem. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Continue participando. Todas as questões vão ser respondidas depois. E a gente volta a se falar na quarta-feira, 11h30 da manhã, falando de redação no Enem. Até lá!